Raquelzinha, vamos conversar então oficialmente, são 8 horas e 4 minutos. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, muito boa noite. Obrigado por terem reservado esse tempo para estarem comigo e com a Raquel. Raquel, todas as quartas-feiras à noite, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui com o nosso canal, sempre trazendo um tema muito importante, envolvendo sempre saúde ocular. E a nossa intenção é levar informação com qualidade. Você acabou de tocar no assunto que eu acho que também é importante, Raquel. Eu acho que uma das ferramentas mais importantes de transformação da sociedade é a educação. E a gente precisa levar a educação para a nossa população. E o mês de abril, pessoal, é um mês de prevenção à cegueira, tá bom? Isso começou em 2016 e foi chamado marrom, porque a íris, não sei se vocês lembram, não é isso? A íris é essa partezinha do olho, tá bom? No centro tem esse furinho chamado pupila, que controla a quantidade de luz que entra dentro do olho, e a maioria das íris no nosso país é de cor marrom. Então, o mês de abril é um mês voltado para a prevenção à cegueira. Eu estava conversando previamente com a Raquel. Existem basicamente 5 causas bem importantes de cegueira no nosso meio. A mais importante e mais frequente delas ainda é problema de grau. Muitas pessoas com miopia, hipermetropia, astigmatismo, que não conseguem desempenhar suas atividades normalmente, não conseguem ter uma boa qualidade de vida, porque infelizmente não tem óculos. Isso é um problema de saúde pública e por isso que a gente está aqui para conversar a respeito desse tema. A catarata, na minha opinião, vem logo imediatamente após, viu, Raquel? Catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Tem cura, a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. E nós temos as outras 3 causas, a retinopatia diabética, também muito frequente no nosso meio, o glaucoma. O problema do glaucoma é que é uma doença que, quando tem estadios mais avançados, não tem mais como a gente reverter o quadro. Daí, mais uma vez, Raquel, a gente sempre falar para a nossa audiência a importância da prevenção. Tem que ir, pessoal, no médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano, mesmo que você não esteja sentindo nada, para fazer exame de rotina, tá bom? Então, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade e glaucoma. Mas hoje nós vamos conversar sobre catarata. E eu queria aproveitar e apresentar para vocês a Raquel. A Raquel Gomes é uma grande amiga. A Raquel veio para São Paulo. Raquel, você fez graduação na Santa Casa de Santa Amaro ou só foi a residência? Eu fiz tudo na Santa Casa de São Tudo. Paulo. São Paulo. Na Santa Casa de São Paulo. Desculpa, lá da Santa Cecília. Isso. Então, a Raquel, muito tempo atrás, veio para São Paulo fazer residência lá na Santa Casa de Santa Cecília, de São Paulo, lá no centro. Fez a graduação, fez residência, fez um super fellow. Aí, em seguida, a Raquel foi lá para a Universidade de São Paulo. Começou o doutorado, não é isso, Raquel? Aí, a Raquel foi para os Estados Unidos, foi lá na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A Raquel, então, ela foi para os Estados Unidos, fez um doutorado sanduíche. Finalmente, a Raquel volta para o Brasil, termina o doutorado dela. Aí é que a gente tem um contato maior. Quando a Raquelzinha volta, eu digo, olha, eu vou aproveitar que a Raquel está cheia de informação, de conhecimento sobre catarata. Eu tive a grata satisfação de, literalmente, acompanhar a Raquel, tanto em consultório, em ambulatório, como em centro cirúrgico. E eu posso afirmar para vocês, pessoal, que a Raquel é uma das referências, pelo menos feminina, se não for a mais importante, na atualidade em cirurgia de catarata, tá bom? Mas aqui eu queria destacar os 2 mais importantes títulos que você tem. Primeiro, você é a esposa do Edu. Isso. O Edu é um super colega, é um retinólogo clínico e cirurgião. E eu acho que o segundo título mais importante, porque vem imediatamente após, a Raquel é mãe, gente. Tem uma filha, é filha, não é isso, Raquel? Amanda. Amandinha. A Amanda está há quantos anos, Raquel? Fez 3 aninhos agora. Gente, já está indo para a escolinha? Ah, faz tempo. Assim já faz o tempo que já está indo para a escolinha. Assim que eu pude, então, eu coloquei na escola. Tem mais um título que você está esquecendo. Ixi, então me lembra, Raquel. É filha do Marcos. A filha do Dr. Marcos Gomes. Gente, eu não posso esquecer essa, viu? O Dr. Marcos Gomes é uma referência em córnea, em transplante de córnea. Eu acho que também foi um dos pioneiros, juntamente com o Grupo Serpo, aqui no Brasil, em cirurgia refrativa. Dr. Marcos, também um abraço para o senhor. Realmente, a gente não pode esquecer do Dr. Marcos. Depois de quase 40 anos de muita dedicação à oftalmologia brasileira, agora ele está curtindo muito essa fase de... O Dr. Marcos não tem aquele perfil muito de aposentado, não, Raquel. Ficar de braço cruzado, em casa, assim. Não, mas ele não fica. Ele não fica. Ele tem um novo hobby agora. Ah, que legal. E agora é profissional avô. Isso, acho que é isso mesmo. Agora ele está curtindo muito essa fase. Abraço para o senhor, viu, Dr. Marcos?
Raquelzinho, então vamos falar sobre catarata, uma coisa que você acabou de falar para a gente. É como catarata está nas tuas veias, viu, Raquel? Nas tuas artérias, faz parte do teu ser. A gente sabe muito bem disso. Por isso que você se dedica tanto e faz com tanta maestria a catarata. Mas lembra, Raquel, que nossa audiência é uma audiência de pessoas não especializadas. Então, assim, vai ser um bate-papo bem formal. A nossa intenção é levar informação com qualidade para a nossa audiência, tá bom? Então, a gente vai falar de coisas bem simples, desde o mais simples. Eu queria que você começasse dizendo para a gente, Raquel, uma pergunta muito comum no consultório. Doutora, o que é catarata? Livre para a gente, Raquelzinho, o que é catarata? Eu amo responder essa pergunta, porque, por incrível que pareça, muitos pacientes vêm já com a cirurgia indicada e não fazem ideia do que é. Uhum. E a gente cresce ouvindo que catarata é uma pele que cresce no olho. Isso não tem nada a ver, né? Eu vou pedir para você me ajudar aí, mostra a sua maquete. Então, no olho, o nosso olho ele é muito parecido com uma câmera, né? E a gente tem que formar a imagem, né? A luz tem que entrar no olho e chegar na retina. A retina é o que transforma a luz, a imagem, numa mensagem que vai para o cérebro pelo nervo óptico. E a gente tem duas lentes que auxiliam a imagem a chegar em foco na retina. Uma é a córnea, que é uma lente super potente, e a outra lente que a gente tem no olho chama cristalino. O cristalino ele fica atrás da pupila, lá dentro do olho a gente não consegue ver. E o cristalino é uma outra lente que, junto com a córnea, ajuda a imagem a chegar nítida na retina. O cristalino, ele é uma lente que é formada, na formação embrionária, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe. Então, ele é uma lente que é formada quando a gente é um embrião e ele é o mesmo a vida toda. Ele não se renova igual o cabelo, igual a unha, igual a pele. Ele fica lá, ele aumenta de tamanho, lógico, ele cresce com o tempo, mas ele não é renovado. É uma massa de proteínas que fica com a gente a vida toda. Quando a gente nasce, o cristalino ele é bem transparente e molinho. E ele é responsável pela acomodação. Então, uma criança, ela tem uma capacidade de acomodar muito maior do que um adulto e um idoso. À medida que a gente vai envelhecendo, o cristalino vai sofrendo uma ação do tempo, uma ação degenerativa da idade. Ele vai primeiro endurecendo, então essa massa de proteínas vai endurecendo, vai ficando mais dura, menos responsiva à resposta acomodativa, e depois ele vai opacificando, que é um processo natural do envelhecimento. Existem alguns fatores que podem acelerar o aparecimento da catarata, como, por exemplo, o diabetes, o uso de alguns medicamentos. Então, tudo que a gente faz ao longo da vida pode afetar o nosso cristalino e acelerar o aparecimento da catarata. A catarata é um processo que a gente considera natural, mas tem algumas coisas que a gente pode controlar ao longo da vida para evitar o aparecimento precoce. Perfeito, Raquel. Excelente. Você pontuou bem, porque é muito comum as pessoas confundirem a catarata com a pelinha no olho. A pelinha no olho, pessoal, pterígio, tá bom? A Raquel deixou isso bem claro. Aquela pelinha que vocês veem, às vezes, quando vocês vão conversar com alguém, vê uma pelinha, uma caninha aqui no canto do olho, carinha, cobrindo o colorido, que às vezes pode ficar muito vermelha. A pessoa, nossa, doutora Raquel, parece que eu não dormi, parece que eu estou sempre cansada. Isso é uma outra doença que chama pterígio, que também é muito comum no Brasil, que está relacionada à exposição ao sol, mas isso não é catarata. É muito importante a gente diferenciar essas duas coisas, porque a gente cresce ouvindo, às vezes, de forma errada, né? Você tocou no assunto também, Raquel, só a gente pensando em medidas preventivas, porque assim, existe uma predisposição natural a ter catarata, claro, mas a principal causa você deixou muito claro o envelhecimento. Mas a gente poderia lembrar de algumas coisas que a gente deve levar em consideração para tentar, pelo menos, diminuir a velocidade de progressão da doença. Então, assim, se a gente diminuir o tabagismo, isso pode favorecer
há uma prevenção, de certa forma, da catarata, diminui a exposição aos raios UVA, UVB. Daí, gente, hoje a Raquel, ela não é mais paulistana, de coração, ela agora é carioca ou é fluminense. Você faz confusão, viu, Raquel? Você é carioca ou fluminense. Eu sou Mas, carioca em resumo, porque eu moro na capital, né? é verdade, é carioca porque mora na capital. Então, assim, o Carioca. Rio de Janeiro é uma cidade abençoada por ser linda por natureza e ser muito ensolarada, e da importância, então, de você usar sempre um bonezinho, sempre usar um óculos de sol para você tentar diminuir a exposição, porque existe realmente uma relação entre o excesso de exposição ao sol e o envelhecimento mais precoce do cristalino. Lembrar das questões de trauma. Trauma também é uma condição que pode causar um aparecimento mais precoce da catarata. Eu tomei nota daqui algumas coisas. Tem medicações, pessoal, principalmente o corticoide, né, Raquel? O corticoide, assim, tem algumas pessoas que precisam tomar corticoide por causa de algumas doenças sistêmicas, principalmente as doenças imunológicas. Só que o corticoide também pode favorecer a formação da catarata mais precoce. Daí é importante você fazer acompanhamento, claro, do seu médico, e sobre orientação médica, decidir se você precisa diminuir a medicação, trocar por outra, mas corticoide a gente sabe realmente em relação. Então, essas questões, elas realmente podem contribuir para o aparecimento mais precoce da catarata. Raquel, é muito comum também os pacientes perguntarem assim no consultório, doutor, mas a catarata, ela só comete um olho ou ela comete os dois olhos, Raquel? Fala pra gente. A catarata do envelhecimento, ela é muito, ela normalmente é bilateral, né? Mas ela pode acometer mais rápido um olho do que o outro, né? Perfeito. Normalmente, o paciente que tem uma catarata nos dois olhos bem simétrica, né, bem parecida, é o paciente que mais demora a procurar a gente, porque como ele não nota uma diferença entre um olho e outro, ele acaba retardando mais essa procura. Mas é mais frequente a gente ver a catarata que às vezes acomete mais rápido um olho, né? E isso acaba levando o paciente ao oftalmologista. E nos casos, né, de trauma, acidente, uso indevido de colírios, eu acho que isso é um tópico importante, né? Porque a gente vê muito isso. Ah, doutora Raquel, todo dia usa esse colírio. A gente vai ver a colírio do corticoide e pode causar cataratas graves em pacientes muito jovens. Então, tomem cuidado com o uso de colírios que vocês não sabem se pode causar catarata ou não. É sempre importante a orientação de um oftalmologista nesse uso contínuo de colírios. Perfeito. Raquel, você comentou inicialmente que a principal causa de catarata é o envelhecimento natural do corpo. Mas catarata também pode acometer crianças? A pessoa pode nascer com catarata e precisa ser submetida também à cirurgia? Então, catarata é uma doença que pode acontecer em qualquer idade. Eu tenho pacientes de 0 a 100 anos com catarata, né? É muito mais frequente no idoso, pelo motivo que a gente explicou aqui, mas existem causas genéticas e existem causas infecciosas, principalmente as cataratas congênitas. Elas podem ser causadas por infecções maternas, como a rubéola, toxoplasmose. Por isso que o pré-natal é tão importante, né, na prevenção de algumas causas de catarata. Mas tem alguns casos que são genéticos e não tem como prevenir. Eu tenho paciente de todas as idades. Recentemente, eu operei uma paciente de 27 anos, sem nenhuma causa sistêmica, sem uso de colírios, com catarata. Crianças de 2 anos, recém-nascidos com catarata. Por isso é muito importante o teste do olhinho quando nasce, né? O teste na maternidade, a gente fazer é um teste de screening, mas ele não é o único teste, né? O que a gente recomenda é que mesmo quando o teste do olhinho esteja normal, até os 3 meses de vida, a gente faça um exame oftalmológico. E depois, até os 3 anos de idade, ter um outro exame oftalmológico de rotina para descartar muitas doenças que são frequentes e que podem causar doenças irreversíveis, né? Cegueira irreversível na infância. Muito bem, Raquel, perfeito. Então, olha só, pessoal, a causa mais comum é envelhecimento natural, mas a gente precisa lembrar também que existem as causas congênitas, tá? Como a de catarata. Raquel, muito bem. Então, assim, quando você tem um paciente no teu consultório, quais são as queixas mais comuns que ele trazem para você? Doutora, quais são os sintomas e os sinais que você mais
consegue se deparar no seu dia a dia na prática oftalmológica com um paciente portador de catarata? Então, o sintoma mais comum é achar que o óculos está ruim. Tá sujo. Então, o óculos está sujo, acho que o meu óculos está Isso. fraco. Muda rápido de grau. Uma outra queixa comum é, doutora Raquel, minha visão para perto melhorou. Então, antes eu precisava muito do óculos para perto, não fazia nada sem meu óculos de perto. E agora eu preciso menos dele. Eu nem lembro que o meu óculos de perto existe. Outra queixa comum é alteração na visão de cores. Eu tenho muitos pacientes que não passaram na prova do Detran. Então, ele, na verdade, não percebeu o aparecimento, a piora da visão, porque, na maioria dos casos, essa piora é muito lenta, é muito progressiva. Então, a pessoa não nota. É diferente de você enxergar um dia e acordar no outro sem enxergar. A catarata ela vai acontecendo de forma muito lenta, muito progressiva, na maioria dos casos. Então, por isso, o paciente, às vezes, não percebe que está ruim. E aí, ele vai fazer a prova do Detran e não passa na prova do Detran. E aí ele vem, doutora Raquel, existe a suspeita de que eu estou com catarata, por que eu não estou enxergando, por que eu não passei na prova do Detran. Mas também é muito frequente o paciente não ter sintoma nenhum, né? Vir para uma consulta de rotina e a gente fazer esse diagnóstico. Joia, perfeito. Então, essas queixas realmente elas são bem frequentes, Raquel. A gente precisa estar atento. Então, assim, mais uma vez, pessoal, às vezes, como a evolução da doença é mais ou menos lenta, e ela tem um ritmo próprio, e às vezes o paciente não percebe, daí a importância de fazer exames oftalmológicos preventivos de rotina. Pelo menos uma vez por ano, você deve passar no seu médico oftalmologista, mesmo que você esteja sentindo nada, para exame de rotina, tá bom? Raquel, Charles, outra coisa... deixa eu, antes de seguir para a sua próxima pergunta, Tá. essa questão do exame de rotina é muito importante a gente ressaltar, porque muitos pacientes nunca usaram óculos, então não vê a necessidade de ir no oftalmologista. E outros pacientes acabam fazendo essa consulta de óculos em locais que não tem um oftalmologista. Ok, perfeito. E aí é feito somente a medida do grau do óculos, sem se fazer um exame oftalmológico completo. Ok, perfeito. E a catarata, glaucoma, doenças graves do olho, deixam de ser diagnosticadas de forma precoce. Então, a consulta do óculos, ela é importante, mas ela muitas vezes é uma forma da pessoa ir ao oftalmologista e ser examinada, para a gente pegar doenças graves precocemente, antes mesmo de ter qualquer sintoma, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque existem profissionais que não estão habilitados para fazer esse exame, né? O paciente deixa de ser examinado, de ser avaliado de uma forma completa, e isso vai postergando o diagnóstico de doenças graves. Raquel, fundamental o seu lembrete, só reforçando, pessoal, o único profissional responsável pela saúde ocular no território brasileiro é um médico oftalmologista. Do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, tá bom? Exatamente pelas questões que a Raquel trouxe à tona. Nós somos aqueles indivíduos treinados a conseguir fazer um diagnóstico mais precoce de doenças mais crônicas. Se você não tem esse tipo de avaliação, você pode, então, ter uma assistência inadequada, a doença pode progredir e pode deixar sequelas irreversíveis. Fundamental esse lembrete, Raquel. Então, assim, pessoal, todas as vezes que vocês forem passar em consulta, levando em consideração a saúde ocular, o profissional responsável por esse tipo de atividade é um médico oftalmologista, tá bom? Raquel, muito bom lembrete, tá? Vamos continuar, então, o nosso bate-papo, Raquel. A gente falou um pouquinho, então, sobre os sintomas mais comuns de catarata, e eu queria que você respondesse para a gente, que é também outra coisa muito comum no consultório. Às vezes o paciente diz, doutor, então tá, tudo bem, o senhor está me dizendo que eu estou com catarata, e agora qual colírio que o senhor vai passar para eu tratar minha catarata e eu ter meu problema resolvido? Raquel, colírio cura catarata? Colírio não cura catarata. Exercícios para visão não curam catarata. Então, óculos cheio de furinho não cura catarata. Atualmente, o único procedimento, né, a única cura para catarata é a cirurgia.
Mas apesar desse nome, né, é um nome que assusta, cirurgia. Vou ter que ser submetido a uma cirurgia. É uma coisa que assusta a maioria das pessoas, Assusta, né? exato. Apesar desse nome, não há o que se preocupar, né? Porque é uma cirurgia muito segura, muito eficaz. É a cirurgia mais feita no mundo. Então assim, é uma cirurgia que muda a vida das pessoas, né? Então, assim, apesar da gente ter muito medo de mexer com o olho, de mexer com a visão, de ter que ser submetido a um procedimento, é um tratamento realmente super eficiente e super seguro. Raquel, muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre cirurgia. Olha, pessoal, nenhum outro tratamento a ser cirurgia, tá? Para catarata. Raquel, vou pensar um pouquinho sobre cronologia. Existe um momento assim adequado que a gente deve operar cirurgia de catarata? Porque as pessoas falam muito aquela questão, eu passei em consulta com outro colega, e às vezes o colega não é especialista em catarata, ele diz, doutor, a minha catarata não estava madura. Sim. Então vou ter que esperar um pouquinho para fazer a cirurgia. Então compartilha um pouquinho a tua experiência conosco. Quando é que você acha que a gente deve intervir cirurgicamente para resolver o problema da catarata? O que acontece? Antigamente, há 30, 40 anos atrás, a cirurgia de catarata era uma cirurgia muito mais traumática para o olho. Isso. E era uma cirurgia que tinha muito mais riscos. Então, a gente tinha que deixar realmente a catarata evoluir, a pessoa perder mais a visão, para que o risco compensasse, né? Ok. Então, o risco da cirurgia antigamente era maior, e aí a gente tinha que esperar a catarata evoluir, a visão ficar realmente ruim, para que compensasse o risco da cirurgia. Atualmente, a cirurgia de catarata evoluiu muito. Ela evoluiu em vários aspectos. Ela evoluiu tanto na avaliação pré-operatória, ela evoluiu na técnica cirúrgica, no tipo de anestesia, no tipo de lente que a gente implanta. E também a gente tem um controle melhor da inflamação no pós-operatório. Então, com essa melhora em vários aspectos da cirurgia, ela se tornou uma cirurgia muito segura. Isso faz com que eu não precise esperar o paciente ficar cego, a catarata amadurecer, para que eu submeta o paciente a essa cirurgia, né? Então, hoje, o que a gente tem que pesar é uma decisão que eu tomo junto com o paciente, né? Ele já nota uma perda de qualidade visual. Ele já tem muito grau. Eu tenho muito grau, sou muito dependente do óculos. Ele, às vezes, tem outras alterações no olho que a gente operando a catarata mais precocemente, ele vai se beneficiar mais da cirurgia. Perfeito. Já nota uma perda de qualidade visual, e isso é muito difícil a gente medir no consultório, né? Doutora Raquel, eu tenho caído, eu não vejo o degrau, eu ando na calçada insegura. Então, a gente tem que pesar tudo isso, e é uma decisão que eu tomo em conjunto com o paciente, mas hoje a gente não precisa a catarata amadurecer, o paciente ficar cego para operar. Eu tenho muitos pacientes, doutora Raquel, eu não tô cego, eu enxergo, eu vou operar? Vai, e o senhor vai notar uma melhora na visão, porque já tem uma catarata considerável, já tem uma perda de contraste, uma perda de visão de cores, né? Quantos pacientes não trocaram a televisão achando que o problema era a TV, e na verdade é a catarata que está evoluindo. Catarata. E são coisas que a gente não percebe, né? Muitos pacientes falam, doutora Raquel, eu só percebi o quanto a visão está ruim depois que eu operei o primeiro olho, né? Então, a gente tem essa conversa antes da cirurgia, é importante para a gente determinar o melhor momento. O paciente está passando com algum problema de saúde mais grave, tem outros problemas que precisam ser tratados antes, a gente espera um pouco. Mas se já tem uma catarata, já tem uma perda de qualidade visual e outras coisas associadas, a gente não precisa esperar a catarata evoluir para operar. Perfeito, Raquel, ficou muito claro. Acho que o critério geralmente é esse, viu, pessoal? Quanto a quantidade de visão baixa está comprometendo a qualidade de vida, tá bom? E aí você tem que passar em consulta com um médico especialista, ele vai dar o diagnóstico, vai sugerir para você o melhor tratamento. E Raquel, é muito importante a gente falar, Charles, que assim, às vezes o medo da cirurgia
acaba deixando também. muitas pessoas Postergando esse postergando a momento. cirurgia. Exato. E a gente já observou que a catarata ela está relacionada à depressão, aumento do número de quedas nos idosos. Ela está relacionada à piora de demência, Alzheimer. Ela pode causar mais confusão mental, porque a pessoa não está enxergando bem, ela está enxergando coisas que às vezes não estão ali. Então, às vezes, a gente tem que até insistir um pouco com o paciente, vamos operar, vale a pena, porque a gente vê que o benefício da cirurgia de catarata vai muito além do que ele vai enxergar lá no consultório, né? Ele tem um benefício na melhora do sono, na melhora da visão de cores, ele ganha uma outra energia, porque a gente já sabe que a luz do sol, a claridade na retina, ela influencia na produção de alguns hormônios. E esses hormônios, eles estão vinculados ao nosso bem-estar e ao ciclo circadiano, que também está relacionado ao sono. Então, às vezes o paciente, mas eu estou enxergando, para que eu vou operar? Eu estou com muito medo. Porque tem esses benefícios que vão além de enxergar melhor. Exato. Perfeito, Raquel. Excelente, tá? Esse complemento no raciocínio. Eu quero que a gente fale um pouquinho mais, Raquel, sobre o intraoperatório, porque são dúvidas também frequentes da nossa audiência, dos nossos seguidores. É o seguinte, então tá, doutor, que tipo de anestesia a gente vai fazer? Eu queria que a gente assim, explorasse um pouquinho a questão da anestesia. Outra dúvida muito comum é a questão da lente, Raquel. É provável que você já tenha recebido várias vezes eu consultório, doutor, então, qual a lente que a gente vai implantar? É a lente importada ou a lente nacional? Sim. E outra coisa, Raquel, é a questão do laser. Todo mundo também tem perguntado, e aí, doutor, vale a pena fazer a cirurgia com laser? Então, conversa um pouquinho para a gente sobre a sua anestesia, a lente é importada ou nacional e a questão do laser, por favor. Na minha rotina, e isso, claro, vai variar, né? Isso vai variar muito do centro que você vai ser submetido à cirurgia, o médico, né? O Brasil é muito extenso e existem peculiaridades de cada região, de cada clínica, né? Mas a minha preferência é sempre fazer a cirurgia sob sedação. A sedação é uma medicação que a gente coloca na veia e, no meu caso, eu tenho acompanhamento de uma anestesista para fazer essa sedação. E a sedação, ela faz com que o paciente fique muito tranquilo, fique relaxado. Em muitos casos, ele até dorme. Não é uma anestesia geral, tá, gente? Não é uma anestesia que a gente entuba para fazer uma cirurgia grande. Não é isso. É um sedativo para relaxar a pessoa, para que ela fique mais tranquila. Muitas vezes o paciente dorme. E para nós, o paciente relaxado dormindo, é muito mais tranquilo fazer a cirurgia. Melhor. Bem melhor. Associada à sedação, a gente faz anestesia. Então, o que anestesia o olho não é a sedação. Eu uso, na maioria dos casos, um colírio anestésico, tá? E em poucos casos, quando eu acho que a catarata é mais avançada, um caso mais complicado, a gente faz o bloqueio, que é uma injeção de anestésico próximo ao olho para fazer uma anestesia mais profunda, tá? Com isso, a maioria dos pacientes não sente dor, não tem dor, é uma cirurgia totalmente indolor, tranquila, rápida, e logo após a cirurgia o paciente pode ir para casa. Eu peço para que, assim que chega em casa, já comece a instilar os colírios do pós-operatório. E isso faz Não com que precisa também... colocar mais aquele curativo que fecha totalmente o olho, correto? A gente só tampa o olho com aquele tampão quando faz o bloqueio, que são poucos os casos na minha rotina atualmente. A maioria dos pacientes vai para casa com acrílico, que ele tem a função maior de proteger na hora de deitar, na hora de dormir, vai tirar um cochilo, dormir. Eu peço para na primeira semana utilizar esse protetor. Na maioria dos casos, o paciente não sente absolutamente nada, nem durante a cirurgia, nem após a cirurgia. O que é muito comum, às vezes, é arranhar um pouquinho, sentir como se fosse um corpo estranho logo após, e no dia seguinte já não está sentindo mais nada.
Com relação à lente, isso é uma das coisas que mais evoluiu na É cirurgia muito de bom. catarata. É assim, é uma evolução que trouxe grandes benefícios com a cirurgia. Não só com a lente intraocular, mas também na precisão do cálculo do grau. Né? Porque Uhum. o cristalino, é importante a gente ressaltar que o cristalino ele é uma lente que tem grau. Uhum. E quando a gente vai trocar, a gente quer colocar o grau que seja o ideal para cada paciente. E hoje a gente tem equipamentos de altíssima precisão para fazer essas medidas e calcular o grau da lente que vai ser implantada no olho. Antigamente, tinha essa diferença, né, de lente nacional e Isso. importada. A lente Uhum. nacional, antigamente, era uma lente dura, que eu Isso. não conseguia, a gente não conseguia implantar por uma pequena incisão. Então, a Uhum. gente tinha que abrir mais a incisão da cirurgia para implantar a lente e dar ponto. E a lente Isso. importada, a gente consegue implantar numa incisão menor, Uhum. sem a necessidade de pontos. Atualmente, essa diferença não existe, né? Tá. Mesmo as lentes nacionais, elas podem ser implantadas por pequenas incisões, mas essa não é a principal diferença entre as lentes, né? Uhum. Não existe só lente nacional e lente importada. Existem diversos tipos de lente atualmente. É igual quando a gente vai na ótica comprar um óculos, vão oferecer para Isso. você diferentes tipos de lente. Para lente Uhum. intraocular é a mesma coisa. E é baseado nos exames pré-operatórios e no estilo Isso. de vida do paciente que a gente vai determinar qual é o melhor tipo para cada paciente. Não existe só um tipo de lente para cada paciente. Às vezes existe mais de um tipo. E aí a escolha a gente faz em conjunto. Isso. E Raquelzinha, terminou sobre li ou não? É muita coisa, né? Você tem mais alguma dúvida em relação ali, o que você lembra que seja muito frequente? Não, Os eu pacientes acho que perguntam muito assim, se tem rejeição, lente intraocular. isso. Não existe rejeição, tá? É um material, a maioria das lentes que a gente utiliza são de acrílico, e o Isso. acrílico é um material que dentro do olho não causa rejeição, Perfeito. tá? Muitos pacientes me perguntam se precisa trocar, é raríssimo. Existe a possibilidade de a gente ter que trocar a lente, mas é raro, tá? São em Se ela vai poucos sair do casos. lugar também é comum, viu, Raquel? Às vezes eles É, porque comentam. antigamente, tem algumas coisas, Charles, que se ouve sobre Hum, cirurgia de catarata que ficaram no passado, que se exato. perpetuaram na memória das pessoas, né? Porque Uhum. está muito relacionada à cirurgia de algumas décadas atrás. Então, Isso. antigamente, era mais fácil a lente sair do lugar, é por isso que não podia baixar a cabeça, né? Isso. Mas atualmente a técnica cirúrgica evoluiu e isso também é mais difícil acontecer, da lente deslocar, sair do lugar e a gente ter problemas Uhum. nesse sentido. Perfeito, excelente. Eu acho que com relação à lente é isso, viu, Raquel? E com relação ao laser, Raquel, você tem usado Ah, muito sim. laser como uma ferramenta coadjuvante na cirurgia de catarata? Essa é outra pergunta muito frequente, né? Porque os pacientes confundem a questão do ultrassom, Raquel, e o laser, né? Então, Toda é cirurgia de importante a gente catarata. começar É, explicando isso, né? A cirurgia isso, de catarata, ela não é a laser. A cirurgia de isso. catarata, a gente faz pequenas incisões e a Uhum, cirurgia é feita dentro do olho. Então, o que a gente faz? A gente aspira o cristalino, quebra ele em diversos pedaços e uhum, aspira o cristalino com auxílio de um aparelho de ultrassom e vácuo. isso. E depois que a gente aspira todo o cristalino, a gente deixa só a membrana do cristalino para implantar a lente intraocular dentro dessa membrana, exatamente no mesmo lugar que o cristalino estava. Uhum, O ultrassom, ele já foi uma grande evolução na cirurgia, né? Porque permite que a gente faça a cirurgia por pequenas incisões. Há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, desenvolveu-se um laser que auxilia na cirurgia. Ele não faz todas as etapas da cirurgia, ele auxilia, né? Ele faz a incisão, ele faz algumas etapas que são cruciais na cirurgia. E eu sou uma pessoa muito entusiasta dessa tecnologia, porque eu é acho que verdade. toda tecnologia que a gente agrega, isso vem em benefício do paciente, né? Uhum, Eu aqui no Rio, eu não tenho essa tecnologia disponível. Eu tá. acabo não usando muito na minha prática.
Ok. Mas nos centros que essa tecnologia é disponível, se o paciente tem a possibilidade de usar, eu recomendo. Porque eu acho que algumas etapas que são muito importantes, tanto no intraoperatório como no pós-operatório, o laser garante uma maior precisão. Perfeito, Raquel, excelente. Eu acho que eu só tenho mais duas perguntas. Olha só, Raquel, como tem passa rápido. Já se for basicamente 40 minutos, você acredita? Mas acho que tem duas perguntas que são importantes que a gente não pode deixar de fazer. A primeira, a penúltima, por exemplo, Raquel. Então, assim, é muito comum também, no pós-operatório, o paciente diz, tudo bem, doutor, eu fiz a cirurgia. E é muito comum o paciente trazer uma série de dúvidas com relação, doutor, e minha rotina com relação a trabalho, a estudo, a lazer. As meninas perguntam muito com relação à questão de maquiagem. Então como é que você, qual é a tua rotina, Raquel? Quando é que você libera, como é que você orienta de uma maneira geral os seus pacientes após a cirurgia, quais são os cuidados que ele tem que ter até que ele receba a sua alta e volte à sua rotina totalmente? Atualmente, o nosso maior medo depois da cirurgia de catarata é infecção, tá? Esse é realmente o nosso maior medo, apesar de ser uma coisa, felizmente, Bem muito rara. rara, muito Isso. rara. Mas como que a gente pode ter uma infecção depois da cirurgia? Tá. Coçando, molhando, apertando, esfregando, usando aquele paninho, aquele lenço que fica no bolso para enxugar o colírio. Então, as minhas principais orientações atualmente são em relação à prevenção de infecção, né? Pedindo para que o paciente não coce os olhos, não molhe. Inclusive, eu peço uma semana sem molhar no banho, sem molhar o rosto na hora que acorda, tá? E durante um mês evitar mar, piscina, sauna, lagoa, cachoeira. Eu peço para não dormir por uma semana para o lado do olho operado, para não apertar o olho. E peço também para evitar atividades extenuantes, né? Pegar muito peso, muita academia. Mas as atividades leves do dia a dia, caminhada, esteira, uma bicicleta, cozinhar, ver TV, celular, computador, isso tudo está liberado. Isso tudo está liberado sem problema nenhum. Muitos pacientes falam, doutora Raquel, como assim? Vai dar errado. Não dá errado, a gente já faz isso há muito tempo, né? Essas orientações eu sigo há muitos anos, sem problema nenhum. Claro, um paciente ou outro, que a gente tiver uma cirurgia mais difícil, né? Associada às vezes a algum outro procedimento, eu vou pedir para fazer um pouco mais de repouso. Mas não precisa mais ficar de repouso deitado em casa. Isso é coisa de 40 anos atrás, tá? Então, assim, logo após a cirurgia, o paciente já pode usar o celular, já pode fazer essas atividades normalmente. Com relação à maquiagem, o que eu peço é para não usar nada no olho, porque a maquiagem ela é contaminada e a gente vai ter que esfregar depois para tirar. E a gente não quer que você fique esfregando muito o olho logo após a cirurgia. Então, evita usar tudo que vai no olho, rímel, lápis, sombra. É bom fazer uma pausa de um mês para voltar a usar maquiagem na região dos olhos, mas pode realmente usar alguma coisa no rosto, protetor, enfim. Perfeito. Excelente. Acho que a última pergunta, Raquel, para a gente encerrar essa etapa, porque acho que vai valer a pena a gente ter um novo encontro, eu já queria deixar pré-agendado para o próximo ano, tá? Abril, marrom de 2023. Raquelzinha, uma última pergunta é o seguinte, é muito comum, depois de um tempo, o paciente voltar e dizer, nossa, doutor, eu fiz a cirurgia foi muito bem sucedida, foi muito bem feita, e eu estou com dificuldade para enxergar. E aí, quando a gente faz o exame, aí vem aquela história, Raquel, da lente suja. É muito comum isso acontecer também, né? Fala para mim como é que é a tua rotina. Foi até uma pergunta da Cris, de uma seguidora minha paciente. Isso, eu estava vendo, ela estava perguntando, eu não vou esquecer, que eu vou fazer essa pergunta. Fala pra gente como é a tua rotina, Raquel, com que frequência acontece a opacidade de cápsula posterior, se o paciente precisa se preocupar, se é um procedimento complexo, tem que fazer. O que é que a gente faz para resolver esse problema? Então, muita gente ouve isso, né? Depois que opera a catarata, eu tenho que limpar a lente. Exato. O que é limpar a lente? Quando a gente vai implantar a lente dentro do olho, a gente implanta a lente dentro da membrana natural do cristalino. Então, a membrana do nosso cristalino, ela serve de apoio para a lente. Joia. E essa membrana pode opacificar.
eu tenho pacientes que isso acontece de maneira muito precoce. Ok. Então, às vezes, a catarata já é muito avançada, já tem uma fibrose, já tem uma opacidade. Tem pacientes com Tá. alguns tipos de catarata que a gente sabe que isso vai ser mais precoce. Pacientes mais jovens também é mais precoce. Mas isso não vai acontecer em todo mundo, Exato. né? Considerando a cirurgia do passado, era 100%. Tá. Porque as lentes do passado, elas não impediam essa opacificação. As lentes Ok. atuais, elas têm algumas tecnologias para reduzir a necessidade desse laser, mas ainda assim, a taxa é alta, é entre 30% e 40% dos pacientes Ok. operados. E a necessidade desse laser pode ser tanto logo após a cirurgia, como anos depois. Às vezes o paciente, doutora Raquel, eu estava enxergando super bem, minha visão piorou. A gente vai Isso. examinar, é hora de fazer essa limpeza, né? Isso. O que é importante saber é que limpar a lente, que na verdade não é a lente, é essa membrana que a gente faz uma Isso. abertura com laser, é um procedimento super simples. É um procedimento que a gente faz no consultório com um aparelho chamado YAG Laser. É um Perfeito. equipamento super preciso, que evoluiu muito, né? Então, hoje, eu tendo a indicar também de maneira bem precoce o YAG Laser, Ok. porque eu acho que essas opacidades influenciam muito na qualidade de visão, principalmente nos pacientes com lentes multifocais, trifocais, Ok. lentes de foco estendido. Então, nesses Ok. pacientes, eu acabo indicando esse procedimento de forma mais precoce, para que o paciente tenha o melhor aproveitamento da lente. Mas é um procedimento que não dói, não precisa nem de anestesia, não dói absolutamente nada, é muito tranquilo. A gente só precisa dilatar um pouquinho a pupila para ver melhor a membrana que fica atrás da lente e fazer esse laser no consultório mesmo. Joia, perfeito. Raquel, já se passaram 45 minutos. Você acredita? A média de nossas lives é em torno de 30. Eu digo, olha, vai ser muito legal na Mas eu estou à quarta-feira, porque é uma sua. disposição, Charles. Pode falar, estou à disposição que se quiser perguntar, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida. Eu acho que as questões mais importantes envolvendo a catarata, acho que a gente já abordou, a gente utilizou uma linguagem super legal, nosso público é um público não especializado. Eu acho que foi uma live muito boa, Raquel. Eu queria que você agora, eu sempre faço um desafio, tá, para os nossos convidados. Você vai lançar a mão do seu poder de resumo. Olha só, eu queria que você tentasse resumir assim, ó. O que é catarata? Quais são as principais causas de catarata? Quais são os principais sintomas? O tratamento, a recuperação pós-operatória e o laser que você acabou de falar. Vai lá, você Claro. tem 2 minutinhos. Não, fica à vontade, brincadeira. Não, eu adoro falar isso, porque assim, a gente realmente vê muita confusão nesse tema e eu acho que quando a gente sabe qual é o problema, a gente entende melhor a solução que o médico está tentando propor, né? Então é o meu desafio diário isso que você está me pedindo, é o que eu faço todos os dias. Tem duas pessoas aqui perguntando, Raquel, o tempo depois, quanto tempo depois volta a enxergar bem e se depois da cirurgia de catarata é preciso voltar a usar óculos de grau. Aí, se você puder, tenta Então, envolver essas na sua resposta. então vamos Tá? lá. O que é catarata? Catarata é uma Isso. opacificação, é uma mancha no cristalino, que é a lente natural do olho, é uma lente intraocular que nós nascemos, que vai opacificando, na maioria dos casos, é causado pelo envelhecimento natural. Existem alguns processos que podem acelerar o aparecimento da catarata, como a exposição solar, tabagismo, diabetes e uso de medicamentos. O Joia. único tratamento disponível para a catarata é a cirurgia, que é a Cirurgia. troca do cristalino. A gente tira o cristalino que está opaco e troca para uma lente intraocular, uma prótese, que na maioria dos casos não precisa ser trocada depois da cirurgia. Dependendo da lente que a gente vai implantar, é possível se ver livre do óculos depois da cirurgia. Ok. Então, em muitos casos, a gente consegue reduzir o grau. Em outros, a gente consegue, inclusive, dar uma independência total do óculos, tanto para longe Uhum. como para perto. Então, Perfeito. ficar independente do óculos depende muito
da lente a ser implantada, dos seus exames pré-operatórios e uma escolha individual entre você e o oftalmologista, né? A melhora visual após a cirurgia depende do grau da catarata. Pacientes com cataratas mais iniciais, mais precoces, a recuperação visual é mais rápida. É muito comum esses pacientes no dia seguinte já estarem enxergando 100% logo após. Alguns pacientes com cataratas mais avançadas, casos mais complexos, é necessário esperar um mês para que tenha uma recuperação visual completa. Claro que esse tempo pode variar. O laser é uma tecnologia excelente que pode auxiliar a cirurgia. Não é todo mundo que tem disponível, mas eu acho que quem tem essa tecnologia à disposição deve sim se beneficiar do uso do laser na cirurgia da catarata. Perfeito. Perfeito, Raquel. Você conseguiu resumir 45 minutos em 2 minutinhos, você acredita? Raquel, eu queria muitíssimo agradecer pela sua presença, pela disponibilidade do tempo, agradecer por Extensão Edu, por ter deixado você bater um papo bem legal com a gente, e a Amandinha também, porque não é fácil. Eu fico imaginando ser uma profissional médica de renome, ser uma referência em catarata no Brasil, ser esposa do Edu, a mãe da Amanda e a filha do Dr. Marcos Gomes. Deve ser uma desafio. E vocês, mulheres, conseguem administrar isso bem melhor do que nós, os homens. Raquelzinha, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção. Raquel, me faz o seguinte, tem muita gente nos vendo. Fala pra gente o seu endereço, onde é que você atende aí no Rio de Janeiro. De repente dá o teu endereço, ou fala também os teus endereços eletrônicos, por gentileza. Eu hoje atuo no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. A clínica que eu atendo é o Oftalmo Citar, que fica no Shopping Citar América, na Avenida das Américas 700. Eu estou aqui nas redes sociais como Raquel Gomes Oftalmologia. Perfeito. E quem quiser marcar uma consulta comigo aqui no Rio, o telefone é 21-2493-8561. Perfeito, Raquel, excelente. Eu gostaria mais uma vez de lhe agradecer, muitíssimo obrigado, agradecer a presença da nossa audiência. Pessoal, não esqueça de curtir, de dar o seu like, de compartilhar. A nossa intenção é só uma. A gente quer simplesmente contribuir com o nosso conhecimento, um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência, e levar informação de qualidade para a nossa população. Raquel, já fica aqui um compromisso assumido para em abril de 2023 a gente fazer outra super live sobre o assunto catarata, tá bom? Raquel, tá beijão. Obrigada, Charles, adorei. Um prazer conversar Eu que agradeço. Te ver. Beijo para toda a família. Tanto a família da sua casa aí, nossos colegas de São Paulo, que eu morro de saudade, perfeito. Nossos amigos, todo mundo que trabalhava comigo aí. Amo vocês, morro de saudade. Obrigado, Raquel. Saudades, beijão. E a gente vai se falando. Tchau. Beijo, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.